Você sabia que 35 a 60% das mulheres durante a menopausa sofrem com distúrbios do sono? Eu sou Daniela Seabra, sou médica clínica, pós-graduada em nutrologia e atuo na área de medicina do estilo de vida. E estou aqui para conversar com você sobre sono no climatério. Se você se interessa por temas relacionados à saúde feminina e quer se aprofundar nesses conteúdos, se inscreve aqui no canal Consciência Feminina e acompanha a gente nas redes sociais. A menopausa natural ela ocorre numa idade média por volta ali dos seus 50, 52 anos e ela é caracterizada por 12 meses de amenorreia. Mas a gente sabe que a transição para a menopausa, ela começa antes disso, por volta ali de 2 a 8 anos até antes da menopausa, mas numa média ali de 3 a 5 anos, as mulheres começam com alterações fisiológicas secundárias ao declínio hormonal. E um dos primeiros sintomas que aparece na transição menopausal, naquele período que a gente chama de perimenopausa, é justamente a alteração do sono. Isso mesmo, a gente não sabe explicar exatamente fisiologicamente por que isso acontece. Parece estar relacionado aos sintomas vasomotores, que também estão associados a esse declínio hormonal feminino, e é uma desregulação do centro hipotalâmico, do controle da temperatura. Então, aquele calor noturno, aquela sudorese noturna acaba perturbando também o sono. Mas juntamente com isso, nós temos um declínio na produção natural da melatonina, que é o nosso hormônio da escuridão, o hormônio que induz o sono, e outros fatores sociais, culturais que vão repercutir no sono feminino nessa fase. Verdade é, gente, que o sono feminino, ele é atrapalhado, ele é influenciado por várias fases do ciclo reprodutivo da mulher, como a gravidez e como o próprio ciclo menstrual. E na menopausa, isso se torna um sintoma cardinal, um sintoma capaz de perturbar, a homeostase feminina e gerar outros sintomas. O sono é um fenômeno biológico universal que tem a sua função. Então, sono não é apenas descanso, sono é fisiologia. É preciso dormir bem para que certas funções orgânicas sejam cumpridas, sejam realizadas, como um relaxamento muscular, como uma consolidação da memória e aprendizagem. E é justamente por isso que a perturbação do sono vai impactar diretamente na capacidade cognitiva dessa mulher, na sua capacidade de aprendizagem, de memória, até na socialização. Porque quando existe realmente uma insônia, que é um transtorno específico, caracterizado aí pela dificuldade em adormecer, ou despertares durante a noite por um período aí de 3 meses, pelo menos 3 vezes na semana, segundo o DSM-5. Então, quando essa insônia acontece, o prejuízo funcional na vida da mulher no climatério é muito grande. Tanto do ponto de vista cognitivo, quanto do ponto de vista de socialização. Essa mulher vai tender a se isolar, vai tender a não querer mais tanta socialização pela fadiga, tá? Como também do ponto de vista, gente, metabólico. O sono, ele regula várias funções metabólicas. E hoje nós já sabemos que o distúrbio do sono, a privação do sono, está relacionado a um risco aumentado de diabetes mellitus tipo 2, um risco aumentado de obesidade, um risco aumentado de hipertensão. Então percebam que a abordagem ao sono no climatério, ela está diretamente relacionada a outros sintomas, outros fatores de risco cardiovascular que são extremamente importantes para a saúde feminina nessa fase tão importante de sua vida. Lembrando que a menopausa acontece ali numa média, entre as mulheres por volta dos 51 a 52 anos, e com o aumento da expectativa de vida, com o aumento da longevidade, hoje as mulheres passam 1/3 ou mais de suas vidas no período da menopausa. Portanto, é importante que a gente esteja atento, enquanto profissional de saúde, para o cuidado integral à saúde dessa mulher, para que ela tenha funcionalidade, para que ela consiga viver sua vida em toda a plenitude. É importante lembrar, gente, que apesar da menopausa, essa queda, esse declínio dos hormônios femininos, e a transição para esse período justificar um prejuízo ao sono, nós não podemos negligenciar outras causas. Então, quando a mulher nessa fase de sua vida tem queixas relativas do sono, a abordagem começa com uma boa anamnese. A gente precisa saber onde está a queixa dessa mulher. É mais uma dificuldade de adormecer, são despertares durante a noite. Isso está associado a sintomas vasomotores, que são sintomas cardinais também do período da menopausa e que estão inversamente relacionados à qualidade do sono. Ou seja, quanto mais sintomas vasomotores, pior a qualidade do sono feminino, tá? Nesse período de menopausa. Aqueles sintomas de fogacho, sudorese noturna.
Mas é importante perguntar sobre outros aspectos, né? Como é que está o peso dessa mulher? É importante a gente avaliar se ela tem queixa de ronco, se ela tem queixa de sonolência excessiva diurna, avaliar se ela tem risco para síndrome da apneia obstrutiva do sono, por exemplo, que pode estar aí causando ou piorando a qualidade de sono dessa mulher. Também é importante avaliar questões relativas à ansiedade, depressão. A gente sabe que a própria menopausa tem um impacto direto no humor da mulher, né? Tem um impacto direto aí nessas condições de depressão, de ansiedade. Porém, pode existir já um transtorno prévio que esteja corroborando, né, para amplificar esse prejuízo ao sono. Então, tudo isso tem que ser abordado. Uma maneira objetiva da gente avaliar o sono é através da polissonografia, né? Um exame que pode ser feito no domicílio da paciente ou pode ser feito numa clínica, num laboratório de sono, onde a gente vai avaliar vários parâmetros durante o sono, desde parâmetros respiratórios, como parâmetros de ondas eletroencefalográficas, né? Quando ele é feito numa clínica, a gente tem essa oportunidade de acoplar à polissonografia um eletroencefalograma, tá certo? Quanto parâmetros hemodinâmicos, como frequência cardíaca, por exemplo, saturação, periférico de oxigênio. Então, a polissonografia é um exame bem completo para avaliar o que está acontecendo durante o sono dessa mulher. E, às vezes, né, um caminho para a gente começar essa avaliação. Então, uma vez identificada a insônia, uma vez excluída causas outras que justifiquem essa insônia, atribuído essa insônia, essa privação do sono, essa perturbação ao sono ao climatério em si, o que é que a gente pode fazer para ajudar, né, para tratar a nossa paciente? Tá, pessoal? Então, primeiramente, a gente entender que o sono ele é influenciado por vários fatores. Então, existe, claro, a questão aí hormonal, do declínio hormonal feminino, mas existem outros fatores que podem ser modulados relativos à vida dessa paciente para contribuir para uma melhora na qualidade do sono. É a famosa higiene do sono. Então, diz respeito à alimentação, tanto em questão de qualidade da alimentação quanto em horário da alimentação, né? Evitar essas refeições muito pesadas à noite, alguns tipos de alimento, individualizar, porque algumas mulheres vão ter restrições a alguns tipos de alimento, enquanto outras não, não é verdade? A atividade física, que é um pilar central, né, na higiene do sono e também em toda mudança de estilo de vida, em todo tratamento que a gente quer de doença crônica, a gente deve estar buscando incluir a atividade física, porque ele é um grande modulador de outras funções. Então, a atividade física também ajuda a regular o sono, mas também precisa ser num horário adequado, porque determinadas pessoas são mais sensíveis àquelas endorfinas, àquelas alterações catecolaminérgicas que acontecem após a atividade física, e quando essa atividade física é feita muito próxima ao horário de dormir, pode acabar prejudicando. Um outro fator importante que a gente deve considerar é o consumo de substâncias. Algumas substâncias, por exemplo, como o café, né? A cafeína pode ter um impacto direto no sono da paciente. Então, perguntar sobre isso, né? Avaliar sobre isso, se é uma paciente que está consumindo muito café ou está consumindo muito café no horário já próximo ao horário de dormir, ou outros estimulantes que hoje em dia também são muito comuns, né? A gente sabe que alguns produtos, até para emagrecimento, costumam conter ali estimulantes termogênicos que podem eventualmente contribuir para um prejuízo ao sono da paciente. Então, tem todos esses fatores de higiene do sono, né, que diz respeito à alimentação, à atividade física, que diz respeito a uma rotina para dormir. Hoje em dia é muito comum também que a gente, na ânsia da produtividade, vá deixando o sono chegar e vá dormir naquele momento em que não aguenta mais ficar acordado. E a gente sabe que quando chega nessa fase do climatério, isso às vezes vai ficar mais difícil. Então é preciso organizar uma rotina para dormir. Então tudo isso faz parte do bloco que a gente chama de higiene do sono. Então é preciso ser conversado com a paciente sobre isso, né? Perder um pouco de tempo na consulta para falar sobre isso, porque é uma etapa essencial no manejo da insônia secundária ao climatério. Além disso, a gente tem opções medicamentosas. A gente sabe que o tratamento medicamentoso com indutores do sono, ele não é um tratamento que é sustentável ao longo do tempo, né? Normalmente o paciente vai melhorar no início, mas depois, se ele não fizer as outras medidas, acaba que aquela medicação vai gerando uma certa tolerância, né? E a paciente vai deixando de responder a ela. Tem outra medicação, né, que é mais natural, vamos dizer assim, porque tem uma relação com o hormônio endógeno nosso, que é a melatonina. Já existe estudo de revisão sistemática, de meta-análise, mostrando que o uso da melatonina, tá certo, na perimenopausa, na transição menopausal e mulheres ali na menopausa, tem um impacto positivo no sono. Tá certo? A melatonina consegue otimizar esse sono junto a medidas
como eu falei anteriormente, de higiene do sono. Existem até estudos que questionam se a melatonina é capaz de promover mudanças metabólicas, já que ela é um hormônio que regula o ritmo circadiano. Mas com relação a isso, a gente ainda não tem muita evidência, mas o impacto positivo no sono, sim, esse acontece em resposta ao uso de melatonina. Além da melatonina, além das medidas de higiene do sono, existe a terapia comportamental da insônia, que aí é, por exemplo, uma psicoterapia voltada diretamente para isso. Então, a gente também vai individualizar quem é aquela paciente que a gente acredita que vai se beneficiar de uma psicoterapia. Normalmente, pacientes que têm um transtorno de ansiedade ou algum tipo de transtorno de ansiedade subjacente vão se beneficiar muito disso. Existe a técnica da atenção plena, o mindfulness, né, que é uma técnica que é utilizada para foco na respiração, relaxamento corporal. Isso aí também vai ajudar a nossa paciente tanto a adormecer quanto a manejar aquele despertar noturno, tá? E existem outras técnicas comportamentais, como a terapia de controle de estímulos, deixar com que o quarto seja realmente, e a cama, um ambiente para o sono, né? Nessa terapia de controle de estímulos, se ensina a paciente que a cama deve ser o local para sono e para sexo, e nada mais. A cama não é lugar de trabalhar, a cama não é lugar de ler, não é lugar de assistir televisão. Então, é para ela limitar o tempo na cama realmente ao tempo de sono, tá certo? Então, existem várias técnicas que podem ser utilizadas. E a terapia de reposição hormonal? Ela tem um impacto no sono feminino, no climatério? Sim, ela tem um impacto. Né? A gente também tem evidências mostrando, estudos de revisão sistemática com meta-análise, mostrando que a terapia de reposição hormonal ela é capaz de melhorar o sono da mulher no climatério. Mas essa melhora foi vista naquele grupo de mulheres que tem sintomas vasomotores, ou seja, que tem fogachos, que tem suores noturnos. E aí, esses calorões, esses suores noturnos que estão causando a perturbação no sono, como eles vão ser melhorados, né, com a reposição hormonal, acaba tendo um impacto positivo e também melhorando o sono, e especialmente melhorando o funcionamento diurno dessa mulher. Então, a gente tem evidência que mostra que a terapia de reposição hormonal feminina, ela é capaz sim de melhorar o sono, mas a indicação para essa terapia de reposição não é a insônia exclusivamente. É a presença dos sintomas vasomotores, que é a grande indicação aí da terapia de reposição hormonal na menopausa. Eu espero que vocês tenham gostado desse tema. Se vocês quiserem se aprofundar mais, lembre de se inscrever no canal e seguir o Consciência Feminina aqui no YouTube e nas mídias sociais. Até mais!